Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre omissão. Omissão espiritual. Vocês acreditam que existe pessoas omissas espiritualmente? Omissão dentro da igreja, omissão a respeito das coisas do Senhor. Isso é um erro muito grave que acontece dentro das nossas igrejas, que pode matar tanto a vítima da omissão quanto a pessoa que está sendo omissa. Bom pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixa o seu curtir, deixa seu comentário aí, compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês. Bom gente, eu senti muita necessidade de trazer esse tema aqui para o canal, porque realmente é algo que rodeia a nossa vida, né? No nosso dia a dia, nós que somos cristãos, que participamos do corpo de Cristo, nós lidamos muito com essa omissão, com esse pecado de omissão. E existe muita gente que está aí do outro lado, que já não frequenta mais igreja, porque foi morto por causa da omissão de alguém. Então esse vídeo ele é de extrema importância que a gente venha a refletir sobre esse assunto. Eu tenho certeza que esse vídeo vai falar com dois grupos de pessoas. Tanto pessoas que são vítimas da omissão de alguém, como você também pode ser uma pessoa omissa, e eu espero que o Espírito Santo esclareça a sua mente a partir de agora e você vai tomar uma outra posição. A omissão ela é um pecado porque a palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Essa passagem ela fala a respeito da omissão. Eu sei fazer o bem, eu tenho condições de fazer algo por alguém ou alguma atitude precisa ser tomada, mas eu não faço. Então aquele que sabe fazer o bem, sabe o que tem que fazer, sabe que precisa ser feito algo, falado algo, se posicionado e não faz, peca. Esse é o pecado da omissão. E o pecado da omissão, gente, ele é um pecado muito traiçoeiro, e a palavra do Senhor ela traz vários exemplos na Bíblia de pessoas que sofreram com a omissão de alguém ou pessoas que foram omissas e realmente sofreram as consequências do seu pecado de omissão. O primeiro exemplo que a gente vai falar aqui é um exemplo muito conhecido, que é o sacerdote Eli, né? Ele tinha 2 filhos, para quem não sabe, o sacerdote ele tinha 2 filhos que cometiam alguns pecados graves dentro da congregação, né? Eles metiam a mão no sacrifício dentro da congregação do Senhor, eles cometiam prostituição na porta do templo do Senhor. Então o que eles faziam era algo muito grave, que causava escândalo diante do povo de Israel. E o sacerdote, né, o seu pai Eli, ele não os repreendia, ele era um sacerdote omisso. E a palavra do Senhor diz que Deus o matou, Deus permitiu que ele morresse. E está escrito que Deus falou para Eli: você não repreende os seus filhos. Você vendo tudo que eles fazem, não o repreende, e é por isso que a minha indignação está contra você. Então, aquela passagem do sacerdote Eli, ela é uma das mais conhecidas, que deixa bem claro o quanto Deus se incomoda com a omissão. Quando Deus ele coloca algo na sua mão, uma autoridade, e essa autoridade pode ser inclusive dentro do seu lar, né, diante dos seus filhos, a autoridade do esposo diante da família, pode ser uma autoridade dentro do seu serviço, na sua vida profissional, pode ser uma autoridade dentro da igreja. Muitas vezes você é líder de um grupo de pessoas, você é um pastor, você é esposa de um pastor, líder de mulheres, enfim. Quando Deus te coloca numa situação de autoridade, onde você tem na sua mão uma espada para repreender, porque a palavra do Senhor diz que toda autoridade tem uma espada na mão para repreender, um cajado na mão para repreender, né? A palavra de Deus diz que a espada da autoridade não está ali à toa, né? Debalde, ela não traz essa espada à toa. Ela traz essa espada justamente com um propósito, e o propósito é repreender. Por que, gente, que Deus ele dá tanto valor à repreensão? Porque Deus não vê a repreensão como a maioria de nós vemos. A maioria de nós entendemos a repreensão como algo ruim. No entanto, que quando alguém nos repreende, a gente fica chateado, a gente muitas vezes fica bravo, né? Fecha o coração para aquela repreensão. Mas Deus ele não vê a repreensão dessa forma. Ele diz: eu repreendo o filho que eu amo. Porque se eu não repreendesse vocês, vocês não seriam filhos, vocês seriam bastardos. Então a repreensão, apesar de ser algo aparentemente ruim, né, principalmente para nós seres humanos, para Deus não. Para Deus a repreensão ela é um ato de amor,
ela é um ato que vai fazer você entrar na linha, entrar no propósito, entrar no centro da vontade de Deus. Então, Deus, ele não traz a repreensão como algo ruim, e sim como algo muito importante. Porque sem a repreensão, queridos, nós vamos para a direita e para a esquerda. A repreensão serve para nos manter na linha, no centro da vontade de Deus. Então, quando Deus te dá alguma autoridade, e eu volto a repetir, não é só dentro da igreja, é na sua vida secular também. Quando Deus te dá uma autoridade e você é omisso com essa autoridade, você deixa de repreender alguém que precisa da repreensão, você está sendo omisso. E Deus, ele abomina esse tipo de situação. Porque como que Deus vai repreender o homem? Ele vai usar as autoridades, é claro, né? Como que Deus vai repreender a gente dentro da igreja? Ele vai usar o nosso pastor. Como que Deus vai repreender um adolescente, uma criança? Ele vai usar o pai e a mãe. Então as autoridades estipuladas por Deus na terra são exatamente para isso, para que venham nos repreender, né, e nos indicar o caminho a seguir. Então, quando Deus ele se depara com uma autoridade que ele deu, ele estabeleceu, e você pega aquela autoridade e se torna uma pessoa omissa, isso não agrada o coração de Deus. E tem muita gente que tem autoridade dentro da igreja, que tem muita gente que tem autoridade dentro de um grupo de pessoas, né, dentro de casa com os seus filhos, e são omissos à repreensão. Você entende a repreensão como algo ruim, mesmo você sendo autoridade. Você precisa mudar isso na sua mente. Você precisa ter a mente de Cristo, a mente de Deus, né? Você precisa entender que a sua repreensão não é um ato de ódio, não é um ato de injustiça, não. É um ato de amor para que essa pessoa venha se arrepender dos seus maus caminhos e assim passar a agradar a Deus com suas atitudes. E existe uma palavra muito conhecida de todos vocês, que é a história de José do Egito, e que existe muita omissão nessa história e que muitas vezes vocês ainda não ouviram falar em nenhum lugar. Eu digo isso porque há pouco tempo eu descobri essa história de omissão dentro dessa família de José do Egito, e quando eu descobri essa história, esclareceu muito algumas coisas pra mim, e Deus falou muito comigo, eu quero dividir com vocês. A história de José do Egito, ela é muito conhecida, né? A gente conhece o grosso da história, né? Que é contada pra gente desde que a gente é criancinha, que fala que José era filho de Jacó e ele tinha seus irmãos, né? E José era o preferido de Jacó, né? Era o filho predileto, porque ele era filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. E aí a história diz que os irmãos tinham inveja dele. José teve sonhos, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, né? E ele conta esse sonho para os irmãos e para os seus pais. E aí os seus irmãos começam a alimentar um sentimento de inveja, né, contra ele. E esses irmãos tinham algumas atitudes más, né, que não agradavam a Deus. A palavra do Senhor diz que José levava essas notícias ruins até o seu pai, dizendo, olha, os meus irmãos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Levava isso até o seu pai, Jacó. E um dado momento da história, a gente sabe que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E aí ele foi parar lá no Egito. Lá no Egito ele também foi injustiçado, foi para a prisão. E aí Deus começa a mudar o cativeiro de José até que ele se torna governador do Egito. E fala a famosa frase, né? Deus transformou aquilo que era maldição em bênção na minha vida. Gente, essa história é o grosso que a gente conhece, mas se você lê lá em Gênesis, no capítulo 37, quando fala a respeito da história de José, você entende algo muito grave que acontecia nessa família e que culminou com tudo aquilo que aconteceu na vida de José. Eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 37, no verso 2, diz o seguinte: estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. E estava esses jovens com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E aí diz, olha só o detalhe, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Aqui está dizendo o seguinte, José apacentava junto com seus irmãos e trazia uma má fama dos seus irmãos ao seu pai. Ou seja, José, ele era aquele jovem de 17 anos que via os seus irmãos tendo atitudes erradas, mas ele não ficava calado não. Ele ia até o seu pai e ele falava, pai, olha, os meus irmãos, eles estão tendo tais e tais atitudes. A Bíblia não diz quais eram essas atitudes, né, que eles cometiam lá naquele pasto, enquanto apacentavam aquelas ovelhas. Mas alguma coisa de errado esses meninos faziam, porque José trazia uma má fama aos seus pais. E aí, lá no verso 10,
diz o seguinte, que José foi até o seu pai para contar o seu sonho. E ele fala assim no verso 10, e contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que sonhaste? Porventura eu e a tua mãe e teus irmãos inclinaríamos diante de ti? Gente, todo mundo fala, né? Todo mundo exalta que os seus irmãos tiveram inveja dele quando ele contou o sonho, mas o seu próprio pai, quando José conta o sonho, repreende José e fala, que sonho é esse? Por acaso eu, a sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Entenda, nós lemos 2 versículos agora no capítulo 37. O primeiro versículo, José traz a seu pai notícias ruins dos seus irmãos. Conta para ele, dedura, né? O dedo duro, X9, José. Pai, os seus filhos, os meus irmãos estão tendo atitudes erradas. Qual que era a posição de Jacó nesse momento? Nesse momento que José traz a má fama, a má notícia dos seus irmãos lá no campo, Jacó, como pai, ele deveria o quê? Repreender os seus irmãos. Olha, eu tô sabendo que vocês estão fazendo isso e tá errado. Ele devia ali ter dado limite para aqueles irmãos. Porque quando a gente fala em limites, nessa época aqui que a gente está lendo, não é como hoje, que o pai fala e o cachorro late, é a mesma coisa, não. Jacó tinha autoridade diante daqueles meninos. E Jacó teve a oportunidade de ir lá e repreender os seus filhos. E quem sabe, se ele fizesse isso, eles não teriam coragem de intentar contra a vida de José. Porque meu pai tá esperto, meu pai tá na nossa cola, meu pai tá sabendo a nossa índole. Como que a gente vai sumir com José e dizer que o menino foi comido por um bicho? Você tá entendendo? Ali era a oportunidade de Jacó repreender os seus filhos, mas ele não fez. E mais pra frente, no outro versículo, a gente lê que José, ele não vem com uma notícia dos irmãos, ele vem com um sonho. Olha, eu sonhei isso. E aí sim, Jacó foi lá e repreendeu José. Quer dizer, não teve coragem de repreender seus filhos lá na frente, lá antes, quando estavam lá no campo fazendo o que era mal. Mas agora, quando ele ouve o sonho de José, ele sabe repreender José. Aí ele repreende José, que sonho é esse, menino? Tá louco? E aí, olha só o que diz o verso 11. Olha, aí tá o versículo chave deste vídeo. Seus irmãos, pois, o invejavam. Quando a gente tem inveja, a gente demonstra inveja. Sabe? Esses irmãos demonstravam dentro de casa que eles não gostavam de José. Sabe? Quando você tem inveja, você fala mal, você abandona, você exclui a pessoa porque você tem inveja. Muita coisa a gente sofre dentro da igreja, lá no nosso trabalho, até dentro da nossa casa. Por quê? Porque a outra pessoa tem inveja da gente. Por isso que te persegue, por isso que quer te matar, entendeu? E aí, olha só o que diz a parte B do versículo. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Gente, eu não conhecia esse versículo, eu nunca tinha me atentado a isso. Diz o seguinte, Jacó via a situação, mas guardava este negócio em seu coração. Jacó não colocava todo mundo na mesa e falava, vamos resolver esse BO. O que tá acontecendo? Por que vocês estão maltratando o menino? Por que vocês estão fazendo coisa ruim lá no campo que eu tô sabendo? Não. Jacó simplesmente guardava em seu coração. E tem muita gente guardando no seu coração coisas que precisam ser expostas. Coisas que precisam ser colocadas na mesa, coisas que precisam ser resolvidas. Sabe? Geralmente quando chega a notícia pra gente que tem autoridade, a gente pensa assim, é todo mundo irmão, é todo mundo, eu preciso amar todo mundo, não posso fazer acepção de pessoa. E nessa de não querer fazer essa acepção, a gente deixa de repreender. Isso é falta de amor, sabe? Quando você é omisso à repreensão, é falta de amor. Jacó não amava os irmãos de José como amava José e por isso não os repreendia. A Bíblia é clara em explicar isso pra gente. E aí sabe o que acontecia? A situação ia piorando. Aqueles irmãos ficavam sem limites. Aqueles irmãos foram criando força com essa omissão de Jacó a ponto de intentar contra a vida de José. Jacó guardava isso no seu coração. Agora vocês imaginem como se sentia José diante disso. Porque a Bíblia diz que José era o mais amado. Mas será que ele se sentiu mais amado? Sendo que ele viu o pai repreender ele por causa do sonho e o pai não repreendeu os irmãos com tudo de ruim que eles faziam contra ele? Vocês acham que José se sentia amado pelo pai? Ele não se sentia amado pelo pai.
Isso significa que não adianta você amar, você precisa demonstrar o seu amor. Sabia? Tem muita gente que é amado, mas se sente rejeitado. O Satanás, ele aproveita das suas atitudes, da falta da sua repreensão, da falta do seu posicionamento, da falta da exposição dos seus sentimentos, do seu amor, e ele coloca um espírito de rejeição. Existem pessoas aí do outro lado que se sentem rejeitadas, sendo que na verdade vocês são amados. Mas o que acontece? É a omissão da outra pessoa que faz com que o diabo utilize, sabe, desse pecado de omissão. Porque toda vez que existe o pecado de omissão, Satanás se aproveita. Satanás se aproveita de pessoas omissas, de fatos aonde a omissão existe. Satanás pinta e borda, porque ali ele pode colocar sentimento de rejeição, ali ele pode usar, sabe, das pessoas umas contra as outras, sem que ninguém venha as repreender. Ele vai criando força por conta da omissão, tudo isso por conta da omissão. E por conta da omissão de Jacó, seus irmãos criaram forças e intentaram contra a vida dele. Só que eu trouxe uma notícia para você, que foi vítima da omissão de alguém, que está sendo vítima da omissão de alguém. Eu trouxe uma boa notícia para você. A omissão dessa pessoa não vai impedir tudo aquilo que Deus planejou na sua vida. Porque com José foi exatamente assim. O diabo viu a omissão de Jacó, do pai, e ele intentou contra a vida de José para destruir a vida de José. Não era plano de Deus que José sofresse daquele jeito que sofreu. Tem gente que pensa que era plano de Deus. Ah, Deus usou os irmãos de José para lançar ele na cova, para vender como escravo. Usou a mulher de Potifar para injustiçar, para prender ele na prisão. Para que ele um dia viesse a ser governador. Não! Isso não foi plano de Deus. José, no final da história, ele é bem claro em dizer: Deus transformou a maldição em bênção. Deus pegou tudo aquilo de ruim que aconteceu na minha vida e conseguiu transformar em bênção e naquilo que Deus tinha planejado para mim, que era ser governador, que era chegar no topo, que era ser uma autoridade sobre vocês. Mas o plano de Deus não era que José sofresse daquele jeito, não. Deus tinha um caminho para José direto ao topo, direto à cadeira de governador. Mas por conta da omissão de Jacó e da ruindade, da inveja dos seus irmãos, que sem a omissão do pai, aquela maldade, aquela ruindade não ia prevalecer sobre a vida de José. Mas por causa da omissão de Jacó, eles tiveram condições de fazer tudo o que fizeram com José. Mas tudo isso não impediu com que o plano de Deus na vida de José se realizasse. E não vai impedir o plano de Deus na tua vida também. A omissão daqueles que estão à sua volta não vai impedir de Deus fazer tudo aquilo que ele planejou de fazer. Vai ser mais sofrido? Tá sendo mais difícil? Tá. Mas Deus não vai deixar de cumprir por conta disso. E a omissão daquele pai era tão grande, gente, que no verso de número 14, no verso de número 13, diz assim: Disse, pois, Israel a José, o pai falou para o filho: Não apacentam os seus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele disse: Eis-me aqui. E o pai disse assim: Ora, vai e vê como estão os seus irmãos, como está o rebanho, e traze-me resposta. O pai sabia que o filho era maltratado pelos outros, e mesmo assim ele mandou o filho ir lá no campo observar os seus irmãos. E o filho era obediente, falou: Eis-me aqui, eu vou. Fosse outro, dizia: Eu vou lá para quê? Eu trago para o senhor a notícia do que eles estão fazendo lá de errado, o senhor não toma atitude? Eu vou lá para quê? Para que eu vou lá? Para que o senhor quer que eu vá lá? Não, ele falou: Eis-me aqui. E foi. E aí, o próprio pai coloca o seu filho numa situação de risco. Que foi ali aonde os irmãos meteram a mão nele e jogaram no buraco, porque a intenção deles era matar. Se você ler, você vai ver. Eles queriam era matar José ali. Não tiveram coragem de matar, jogaram no buraco e depois venderam como escravo. Mas quem colocou ele ali naquele deserto, sozinho, junto com aqueles homens maus que eram seus irmãos? O próprio pai. A própria missão do pai. Porque se fosse um pai que não fosse omisso, não expunha o filho a esse perigo. Olha, não vai não. Não vai lá não que seus irmãos
são perigosos. Ele devia saber os filhos que ele tem. E assim é nos dias de hoje. Muita gente omissa dentro de casa com a sua família, muita gente omissa no seu serviço, sendo que é crente, lá no seu serviço tem que ser crente. Se você tem uma liderança lá, você coloque em prática a sua liderança, sabe? Não seja omisso. Muita gente omissa dentro da igreja, que Deus te deu autoridade para repreender e você não faz. Ao contrário, ainda coloca os mais frágeis em situação de risco. Vai lá, fica lá junto com eles, com as cobras. Põe lá no meio dos leão. Mas eu tenho uma palavra para você que é vítima disso. Você precisa se manter fiel. Em nenhum momento a gente vê José tomando atitude errada. Os outros todos tinham atitude errada. Os irmãos eram maus. O pai era omisso, mas ele continuava fiel a Deus. Foi isso que fez com que Deus cumprisse tudo na vida de José. Você precisa se permanecer fiel. Você precisa se permanecer firme nessa situação. Eu sei que é difícil, eu passo isso na minha pele, vocês não têm noção. É difícil, mas a gente precisa se manter fiel. O pai falou, vai lá. Ele falou, eis-me aqui. Obediência. Sinal de obediência. Infelizmente, mesmo que seja um líder omisso, você tem que obedecer a ele. Deus vai cobrar dele a omissão dele. Mas Deus não pode cobrar de você a sua desobediência. Seja e permaneça obediente. Outra coisa, José foi fiel, José não pecou. Quando a mulher de Potifar veio para tentar agarrá-lo, ele não, eu tenho compromisso com Deus. Ele podia ser rebelde. Ele podia se rebelar, falar, Deus, olha a situação que eu tô. Deus me fez sonhar aquilo lá, depois a minha vida foi decaindo, foi de mal a pior, quer saber? Vou aproveitar aqui os prazeres da minha carne. Poderia, mas não, José permaneceu firme a Deus, fiel a Deus. E qual foi o resultado disso? Deus cumpriu na vida de José tudo aquilo que ele tinha determinado que iria cumprir. Então, em nome de Jesus, leve essa palavra para o teu coração. Se você até hoje tem sido um líder omisso, um pai omisso, uma mãe omissa, um líder de jovens, líder de adolescentes, crianças, um pastor omisso, esposas de pastores, repreenda isso na sua vida. A partir de hoje, comece a usar a espada que Deus te deu. Deus te deu essa espada, não foi à toa. Foi para que você repreendesse o povo dele com autoridade, com amor, porque isso é amor. E você que tem sofrido a omissão de alguém, acalma o teu coração. Permaneça firme, permaneça fiel a Deus. Porque Deus vai cumprir na tua vida. A omissão de outras pessoas não vai ter poder de anular tudo aquilo que Deus planejou para você. Vai acontecer. E todos estes terão que ver, olhar para você e ver que Deus foi fiel na tua vida e cumpriu tudo aquilo que Ele planejou. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar no grupo da sua igreja. Que Deus abençoe e fique firme. Em nome de Jesus. Tchau!